Nesse vídeo eu quero expor quais foram os motivos que me levaram a produzir uma playlist inteira sobre a doença de Alzheimer. Me segue aqui que você vai ver. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, estamos aqui para iniciar uma série de vídeos sobre a doença de Alzheimer. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu pai sofre com a doença de Alzheimer, portanto para mim esse assunto tem uma conotação pessoal. Apenas para contextualizar, meu pai teve o diagnóstico da doença de Alzheimer em 2016, ou seja, uns 7 anos e meio atrás, quando ele tinha aproximadamente 65 anos. Antes disso, eu me lembro do meu pai apresentar alguns sintomas de confusão mental, dificuldade de aprendizado, pequenos esquecimentos, mas até então a gente achava normal. Contudo, esses sintomas foram evoluindo e meu pai foi escondendo isso da gente. Acredito eu que por orgulho ou vergonha. Até que um dia ele demorou muito para chegar em casa, mas até aí ninguém estranhou. Quando meu pai saía para ir ao clube, jogar futebol ou mesmo pescar, qualquer coisa que ele adorava fazer, ele não tinha hora para voltar. Voltava quando queria e na hora que ele bem entendesse. O que houve de diferente nesse dia? Nesse dia ele chegou em casa muito assustado, meio confuso, né? E ele contou então para minha mãe que ele se perdeu, que não sabia onde ele estava e que ele não conseguia achar o caminho de casa. Depois de muita conversa, minha mãe percebeu que ele estava numa avenida próxima a outra casa que nós morávamos, né, que nós tínhamos mudado de lá há aproximadamente 7 ou 8 anos. Ele então contou para minha mãe que não era a primeira vez que isso estava acontecendo. Foi quando então nós decidimos levá-lo a um neurologista. Esse neurologista aplicou os testes que são normalmente aplicados aos pacientes com suspeita de demência e ele concluiu que o meu pai estava com a doença de Alzheimer em progresso. De lá para cá foram muitos desafios, principalmente para minha mãe, que é a pessoa que está em contato direto com meu pai o tempo todo. Muitas pessoas acreditam que a doença de Alzheimer é apenas esquecimento. Isso está longe de ser verdade. Além do esquecimento, a pessoa tem dificuldades em coordenar as frases, em se comunicar por conta disso, ela fica muito irritada. Dependendo da personalidade da pessoa, isso pode ser ainda mais grave, porque ela tem muitas defesas. Ela acaba atribuindo a culpa aos amigos, aos familiares, que eles não estão entendendo o que ela fala, né? Ela se perde em casa, ela corre o risco de fazer uma bobagem, como por exemplo ligar o fogo e esquecer ligado, ou só deixar o botão de gás ligado lá, ligar o liquidificador à toa, enfim. Além disso, tem o estigma na doença, tem o julgamento das outras pessoas que, em vez de terem compaixão, muitas vezes preferem tirar sarro, fazer piada, o que chega a ser uma covardia, pois a pessoa não tem a mesma capacidade de reagir a brincadeiras como ela faria anteriormente. Eu não estou falando isso de pessoas estranhas, não, mas sim de alguns familiares, né? Amigos, pessoas próximas aí. Outra coisa muito importante é a questão do esquecimento. Só que aqui eu não estou falando do esquecimento que o paciente do Alzheimer com Alzheimer tem. Eu estou falando que o paciente com Alzheimer cai no esquecimento das outras pessoas. Chega um determinado ponto que ele não pode mais viver socialmente, ele não tem controle da urina, das fezes, então a pessoa perde a dignidade. E muitas pessoas poderiam eventualmente fazer uma visita, dar uma atenção, acabam se esquecendo. E não é por maldade, gente. Todo mundo tem os seus desafios, todo mundo tem sua jornada, cada um sabe onde seu sapato aperta, né? Além disso, alguns acreditam que se forem visitar o paciente vai ficar atrapalhando, né? Pensem, será que eu vou fazer uma visita e não vou atrapalhar, não vou incomodar? Será que a pessoa está bem para me receber? Eu sei que alguns de vocês podem achar que isso é uma bobagem, mas não é. Realmente existem dias que são mais difíceis do que outros. Mas aí fica a dica, vai visitar, vai ver a pessoa, dê ela uma atenção, vai ser bom, né? Ver o cuidador, é legal. Bom, pessoal, então acho que vocês já entenderam quais são os motivos pelo qual eu decidi falar dessa doença aqui com vocês. Claro que eu vou falar um pouco sobre as nossas experiências, mas eu já informo de antemão que cada paciente é de um jeito, por isso eu decidi montar essa série de vídeos para trazer para vocês conhecimentos mais atualizados na área médica sobre a doença de Alzheimer. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma associação internacional que estuda a doença de Alzheimer. E essa associação ela publica periodicamente o World Alzheimer Report. Essa publicação é feita pelos maiores especialistas do mundo sobre a doença de Alzheimer. Então, como eu sei que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de literatura por não saber inglês ou por não saber como interpretar
aquilo que está escrito ali, eu decidi tentar trazer de uma maneira que facilite a compreensão para todos. Então essa playlist será exclusivamente para que a gente possa conversar sobre a doença de Alzheimer. Eu sei quanto isso pesa na minha família. Felizmente nós temos acesso a bom tratamento médico, nós temos uma condição financeira que nos permite dar dignidade ao meu pai e principalmente nós temos conhecimento. Mas segundo a própria organização internacional, essa não é a realidade da maioria das pessoas, ainda mais as que vivem em países pobres como o Brasil. Estima-se que 75% das pessoas no mundo não são diagnosticadas adequadamente. Nos países pobres, essa taxa pode subir para 90% da população. Aproximadamente 1% da população brasileira sofre com a doença, ou seja, nós estamos falando de algo em torno de 2 milhões de pacientes. Se pensarmos nos familiares, em torno de 10 a 20 milhões de pessoas acabam convivendo com a doença de Alzheimer no Brasil. Então vocês já sabem os meus motivos, vocês sabem um pouco mais sobre mim e vocês já sabem o que eu vou fazer. E eu espero demais poder ajudar as pessoas que convivem com a doença de Alzheimer, né? Convivem com pacientes com Alzheimer. Então, se você conhecer alguém que está precisando de informação, recomenda para ela nossos vídeos, né? Estou muito afim de poder ajudar essas pessoas. E não se esquece, o Alzheimer é uma doença complexa, é uma doença difícil, né? Ela é neurodegenerativa, ela não tem cura e ela é crônica. E a pessoa sofre, os familiares sofrem, os amigos sofrem. Então, o meu objetivo aqui é a gente conseguir passar por isso de uma forma mais tranquila. Já que vamos ter que passar, vamos tentar passar de uma forma mais tranquila, certo? Então, obrigado aí, recomendem nossos vídeos, a ideia é poder ajudar, tá bom? Grande abraço, até o próximo.